Um bebê abandonado no meio da floresta. Nenhum homem ou mulher encontra a criança. Ela chora, está com fome. O que ela vai comer? Onde vai dormir? É possível uma criança tão pequena viver longe da mãe? Será que ela consegue sobreviver? E se um animal selvagem encontrar o bebê? O bicho vai devorá-lo ou vai cuidar dele como se fosse um filhote? As respostas a essas perguntas podem estar nas histórias impressionantes de crianças que teriam sido criadas por animais selvagens. Em Uganda, na África, um bando de macacos cuidou de um garoto de 3 anos que viveu na selva até os 6. Na Ucrânia, uma menina se comportava como um cachorro depois de ser abandonada pelos pais e viver numa espécie de canil por 5 anos. Na Índia, 2 garotas foram encontradas vivas, deitadas na toca de um lobo. Especialistas de várias áreas analisam os casos. Um caso cheio de mistérios marcou a vida dos moradores de uma vila em Uganda, no centro da África. Em 1991, uma mulher caminhava no meio da floresta, perto da vila. Ela estava acostumada com a presença de pequenos macacos, mas havia algo estranho. Os macacos roubavam comida das casas e corriam para o meio da mata. A moça resolveu seguir os animais. No caminho, parou perto de uma árvore. Quando olhou para cima, uma surpresa. Não havia macacos na árvore. Era um garoto pendurado nos galhos. Ele estava sujo, com os cabelos compridos e cheio de pulgas. A moça tirou o menino da árvore, levou ele para casa e deu banho. Essa moradora da vila lembra que todo mundo correu para ver o garotinho de perto. Esse outro vizinho conta que o menino era danado e arranhava quem chegasse perto. Essa moça imita o jeito como o menino andava. Quem era esse menino? De onde ele surgiu? Quem eram os pais dele? A história misteriosa ganhou destaque nos principais jornais do país. Um dia, um morador da vila reconheceu o garoto. Na verdade, o menino da floresta tinha nome: John Sebunia. Ele tinha 6 anos e havia desaparecido com apenas 3 anos. John viveu nessa casa. Ele foi criado pela madrasta depois que a mãe morreu. Ela teria sido morta pelo pai do menino. John teria visto o crime. Há relatos ainda de que o pai e a madrasta maltrataram o garoto. No meio de tanta violência, John não aguentou e fugiu para a floresta. A história de John foi comparada com a de Tarzan, o menino que foi criado por macacos depois que os pais morreram. O romance Tarzan, escrito pelo americano Edgar Rice, se tornou um clássico e foi parar no cinema. Quem não se lembra dos saltos entre os cipós e desse grito animal? Esse morador da vila disse que John Sebunia imitava o macaco. Lembrava até o Tarzan. No conto, Tarzan, mesmo ao lado dos macacos, cresceu e aprendeu os princípios de humanidade
e justiça. E no mundo real, o que John aprendeu? Essa imagem sugere como John era aos 6 anos quando foi resgatado. Essa imagem é real. John hoje, aos 17 anos. Ele está saudável, aprendeu a caminhar como qualquer pessoa. Logo depois do resgate, John foi levado a um orfanato. Ele conviveu com dezenas de crianças. E mesmo assim, John passou anos sem falar uma palavra. No orfanato, John sofria com o preconceito. Alguns colegas diziam que ele era metade gente, metade macaco. Quem contou essa história foi a Molly, a dona do orfanato. Molly e o marido, Paul, resolveram adotar John e levar o garoto da floresta para casa. No começo, ela teve medo de deixar John perto do filho recém-nascido. Paul convenceu a mulher que John precisava receber carinho e educação de uma família para se tornar alguém na vida. 12 anos se passaram e John está sempre com a mãe adotiva. Ele evoluiu. Adora esportes. Os preferidos são futebol e atletismo. John estuda. Ainda está no jardim de infância. Ele já sabe algo do idioma de Uganda e arrisca até um pouquinho de inglês. Salomão é o melhor amigo de John, considerado uma das pessoas mais importantes na vida do garoto. Ele é como um mentor do menino. Salomão é uma das únicas pessoas que entendem bem o que John fala. Depois de muitos anos, Salomão levou John até a árvore de onde ele foi resgatado. John ficou um pouco nervoso. Depois, ele se lembrou dos momentos que viveu ali. Ele disse que se divertia muito. A brincadeira que mais fazia com os macacos era uma espécie de esconde-esconde. Durante a conversa, alguns mistérios ficam no ar. Como John se alimentava? Onde dormia? Esse é o psicólogo americano Douglas Candland. Ele estuda casos das chamadas crianças selvagens. O psicólogo foi até Uganda conversar com John. O rapaz contou alguns detalhes da sobrevivência na floresta. John contou que dos alimentos levados pelos macacos até a árvore, ele só comia o que sobrava. O mais provável é que eles tenham tolerado essa criança no meio deles e a criança tenha observado a forma como eles se alimentavam e ter se alimentado da mesma forma que eles, né? É pouco provável que eles tenham pego frutas e levado para eles. O garoto mostrou ao psicólogo americano como bebia água. Ele enrolava um pedaço de folha que era utilizado como um copo. Esses macacos que supostamente criaram esse bebê em Uganda, eles não teriam a capacidade de desenvolver tal ferramenta tão rápido. Recentemente, John fez uma tomografia. Os médicos descobriram uma mancha escura no cérebro dele. Uma lesão exatamente na região que comanda a linguagem. Os médicos acham que John terá problemas de aprendizado para a vida toda. A suspeita de que a lesão tenha sido provocada por uma queda da árvore. A boa notícia é que não há ferimentos na parte do cérebro que estimula a imaginação, a criação e a interação com o mundo. Todos acreditam que ele terá um futuro promissor. Afinal, John é um exemplo de dedicação na escola e não perde a chance de aprender coisas novas. O aprendizado se faz com o passar do crescimento. Se você tem contato só com animais que não falam, então você não vai aprender. Macacos
lobos, cães. Na floresta ou em cativeiro, eles mantêm a natureza selvagem. Os filhotes imitam os adultos e aprendem a sobreviver sozinhos. Em 1990, surgiu uma história impressionante nessa fazenda na Ucrânia. O caso envolvia uma menina de 8 anos chamada Oksana Malaya. Os pais de Oksana eram alcoólatras. Um dia, eles resolveram colocar a menina para viver no canil da fazenda. A menina era tratada como um cachorro. Todos os dias, ela dormia na casinha dos cães. E assim ficou por 5 anos. Nesse período, Oksana passou a imitar as características dos cachorros. Pulava, latia, comia carne crua e restos de ração. Ela molha a cabeça e sacode o corpo do mesmo jeito que um cachorro faria. É muito impressionante o modo com que eles agem, porque é muito semelhante. E a criança é uma imitadora, realmente. Uma porção de nós é instintiva, mas uma grande porção de nós é cultural. Então a cultura que ela adquiriu é a cultura dos cães. Oksana procurou nos cães o carinho que não tinha dos pais. Essa menina Oksana, ela tem a mesma limitação física de qualquer um de nós, a capacidade de farejar dela provavelmente não era melhor do que a nossa, mas ela tem o hábito de farejar porque culturalmente é isso que os membros da família dela fazem. 5 anos depois, um vizinho da fazenda avisou a polícia. Aos 13 anos, a menina foi levada a um centro de reabilitação para deficientes mentais. Lá, Oksana recebeu um tratamento especializado. Essas imagens foram gravadas em 2001. Oksana tinha 18 anos. Ela aparece no refeitório do Centro de Reabilitação para Deficientes Mentais. Ela come ao lado de outras pessoas. A TV russa gravou uma entrevista com Oksana. A moça aprendeu a falar e ainda carrega hábitos de infância. O repórter pergunta a Oksana o que a deixa feliz. Oksana conta que gosta de correr, latir e uivar como se fosse um cão. O repórter pergunta por quê. Oksana diz: faz parte da minha natureza. Hoje, Oksana tem 27 anos. Segundo os médicos, ela tem a mentalidade de uma criança de 6 anos. Por mais que tenha contato com os humanos, os médicos acham que a ucraniana terá muita dificuldade para evoluir. Para que isso aconteça, Oksana terá que deixar de lado a imitação e colocar em prática o aprendizado. O caso mais antigo e documentado sobre uma criança selvagem ocorreu na França. Por volta de 1800, um menino solitário foi visto no meio da floresta, perto de uma vila. Ele aparentava 12 anos, tinha cabelos compridos, um pedaço de galho nas mãos e não falava. O jeito de andar lembrava um macaco. Essa história se tornou filme. Numa manhã de inverno, o garoto foi até a vila atrás de comida. O menino foi levado para o psicólogo Jean-Marc Gaspard, que o batizou de Victor. Victor não se adaptou à vida da cidade. Ele não gostava de roupas, não comia quase nada e sempre que podia, dava um jeito de fugir. Victor permaneceu selvagem e incontrolável. E o que mais intrigou os especialistas, Victor nunca aprendeu a falar. Sem evolução, o psicólogo desistiu e Victor viveu numa clínica até a morte, aos 40 anos de idade. Por que as crianças selvagens têm dificuldade para falar?
e porque só produzem alguns ruídos. Os animais não têm códigos e hábitos sociais e tampouco têm linguagem. Isso para falar de uma maneira mais simples. Os animais não fazem fofoca, né? Não dá para dizer, sabias que a vizinha tá... Não tem, isso não existe. Outra fábula famosa é Mowgli, o Menino Lobo. A história infantil foi contada em livro, filme e desenho animado. O garotinho foi criado entre os lobos na Índia. Ele acompanhava e repetia o movimento dos animais. E foi na terra de Mowgli que surgiu um outro caso misterioso de crianças selvagens. Em 1920, um viajante fez essa foto. Duas meninas dormiam uma por cima da outra na toca de um lobo. Elas foram resgatadas e levadas para um orfanato. As meninas receberam os nomes de Amala e Kamala. Pouco tempo depois, Amala, de 2 anos, morreu de pneumonia. Kamala, de 8 anos, resistiu e sofreu bastante para tentar se adaptar a uma nova vida. As fotos da época chamam muito a atenção. Kamala tinha as características de uma loba. Ela andava de 4, comia carne crua e arranhava a porta para sair de casa. Só aos 15 anos, a menina conseguiu andar em pé. A inexistência dessa experiência que a gente desenvolve desde que nasce, né, de várias maneiras, acaba fazendo com que essa criança tenha que aprender tudo isso de uma vez só. Né? Ela não é uma readaptação, não é um reaprendizado, é um aprendizado. Kamala sobreviveu por mais um ano até morrer de cólera.